Na segunda, dia 30 de dezembro, é o dia da lua nova de Capricórnio, que tecnicamente falando só vai acontecer às 7h26 da noite. Mas o dia amanhece com a lua já bem próxima do Sol, a 6 graus de distância, e isso ela percorre em metade de um dia. Então, é a lua nova, hoje é o dia da lunação de Capricórnio. Fora esse aspecto, os outros são os mesmos que a gente já vem lidando nos últimos dias. A quadratura inteira do Saturno com a oposição Júpiter-Mercúrio, o que ainda sinaliza um campo de cuidado com negociações, com acordos, com contratos, com assinaturas, né? E a oposição entre Marte e Plutão, nossa velha conhecida, que também está por aí e que dá pilha na nossa impulsividade, na nossa impaciência, no nosso lado mais explosivo. Então vamos tentar focar nas sementes que a gente pode lançar nessa lua nova para o mês, né? E tentar lidar com essas oposições aí da forma mais sensata possível. Na terça-feira, 31, o panorama já melhora um pouco, porque a Lua chega aos 16 graus de Capricórnio, e com isso ela começa a formar uma triangulação com Urano em Touro, que vai durar as próximas 24 horas. Então uma triangulação entre Lua e Urano sempre é um convite à confraternização, à interação com as pessoas mais próximas da gente, à celebração, né? Então a gente tem aí uma série de elementos estimulando a comemoração do final do ano, né? Mas é mais recomendável que essas comemorações sejam feitas num ambiente íntimo, tem a ver com a Lua, né? E para quem for para comemorações mais públicas e mais cheias de gente, vale ficar com o olho aberto, ter algum cuidado, porque a gente ainda está na vibe dessa oposição Mercúrio-Júpiter e da oposição Marte-Plutão, que a gente já vem falando há muito tempo. Então, exageros e excessos podem acontecer. Vamos ficar atento. Quarta-feira, dia 1º, a Lua amanhece no último grau de Capricórnio e ainda terminando essa triangulação com Urano que ela fez no dia 1º. Só que isso acaba logo porque ela entra no 0 grau de Aquário e aí entra em conjunção com Plutão e oposição ao Marte. De novo, aquele famoso efeito lente de aumento acontecendo, com a Lua entrando nessa oposição que é muito explosiva, né? Então, é outro dia para se cuidar, para tomar cuidado com qualquer tipo de exagero, qualquer tipo de excesso. Para quem estiver se programando para ir em locais onde vai ter aglomerações muito grandes e tal, vá com os dois olhos abertos, por favor. Só isso. Na quinta, 2 de janeiro, a Lua já chega mais ou menos no meio do signo de Aquário, e aí começa a fazer uma triangulação com Júpiter em Gêmeos, então traz um elemento de alegria, de confraternização, de positividade, que é muito característico dessa angulação. E também o Mercúrio começa a se afastar da quadratura ao Saturno. Então, digamos, o lado travado das nossas conversas, dos nossos acordos e tudo mais, dá uma liberada nesse dia, e ao longo do dia também a oposição ao Júpiter se desfaz. As duas se desfazem ao longo dessa quinta. Então fica mais fácil a nossa conversa, a nossa negociação, mas ainda é recomendável algum cuidado, porque esse Mercúrio vai começar a fazer uma quadratura com o Netuno, que está no final de Peixe, ele vai estar no final de Sagitário. Então, se tiver que negociar, se tiver que assinar, se tiver que fazer alguma coisa, faça, mas faça lendo bem as letrinhas miúdas do contrato e prestando muita atenção em tudo que vai ser dito, que vai ser escrito, que vai ser assinado. Na sexta-feira, dia 3 de janeiro, a gente tem uma mudança de signo bacana, que é a saída da Vênus de Aquário e a entrada dela em Peixes. Por que é bacana? Porque a Vênus, quando se encontra no signo de Peixes, dentro daqueles conceitos que a gente tem na astrologia, que a gente chama de dignidades planetárias, a Vênus em Peixes é considerada uma posição em que a Vênus está em realce, em exaltação. A palavra que a gente usa tecnicamente é exaltação, mas é um realce, ela está bem na foto, para falar uma expressão bem popular. E vai passar um mês aí transitando pelo signo de Peixes. Então, acolhimento, empatia, misturado com amor, é uma combinação muito bacana. Por isso que a Vênus é exaltada em Peixes. E, para compensar, hoje é o dia em que a oposição entre o Marte e o Plutão se forma em grau exato, mais uma vez. No final do ano passado ela já andou formando essa oposição, e hoje é o dia que eles estão exatamente a 1 grau de Leão, o Marte, e 1 grau de Aquário, Plutão. Então ainda recomenda-se algum cuidado com o nosso lado de reações mais impulsivas para não estragar o dia.
No sábado, dia 4, o Sol chega ao grau 14 de Capricórnio. Isso é muito legal porque ele começa a fazer um sextil com o Saturno, que está em 14 graus de Peixes. Então traz um componente de objetividade, bom senso, de praticidade, né? Lembrando que o Saturno é o regente do signo de Capricórnio. Então tem um diálogo bacana aí entre esse Sol e esse Saturno. A Lua também chega nessa região do zodíaco, onde está o Saturno, ali pelo meio do signo. Então faz mais um componente bacana para esse sextil. De novo, vale algum cuidado na recomendação com os excessos que a gente possa cometer, porque essa Lua chegando à conjunção com Saturno, ela vai entrar em quadratura com o Júpiter em Gêmeos, né? Então, quadratura de Lua com Júpiter, sempre a gente come mais do que deve, bebe mais do que deve, então só ficar atento aos excessos. No domingo, dia 5 de janeiro de 2025, a gente tem que utilizar da melhor forma possível esse sextil que se formou entre o Sol e o Saturno desde sábado, que vai prevalecer por mais alguns dias, que bota o pé da gente no chão, né? Objetividade, praticidade, bom senso. Isso porque a gente tem um outro aspecto hoje, que não é nenhum aspecto assim assustador, mas que é um aspecto delicado, que a Lua vai chegar no finalzinho de Peixes e vai formar conjunção com o Netuno. Então isso aí dá um lado de sensibilidade muito bacana, né? A empatia, acolhimento, todo esse lado bonito de Peixes e Lua. Mas ao mesmo tempo os dois vão fazer uma quadratura com o Netuno, que está no final do Sagitário. Então a gente vai estar com a cabeça nas nuvens. Como é um domingo, não há uma preocupação maior em relação a isso, porque é um dia de descanso, né? Só de novo tomar cuidado para não exagerar na dose naquilo que a gente põe para dentro, seja algo de comer ou algo de beber. E que seja um bom domingo para todos nós.